Irmãos e irmãs, a primeira leitura da Eucaristia que nós celebramos hoje, do livro do profeta Jeremias, já nos apresenta esse trecho de um relato do Antigo Testamento que tem um fundamento e que nós podemos ousar, enquanto cristãos, dizer evangélico. Evangélico porque, de fato, apresenta a libertação do povo, aquele povo que foi feito escravo, foram para o exílio e agora retornariam para casa por meio dessa ação libertadora. E quando nós escutamos isso, nós logo nos remetemos a Jesus, aquele que de fato vem para reunir todas as pessoas junto de Deus. O que nós escutamos do profeta Jeremias é um texto muito bonito e profundo, porque deve expressar a alegria daqueles que vão poder retornar para a sua terra, aqueles que tanto almejaram, desejaram a libertação e voltar para casa, agora, pela graça e pela ação de Deus, serão reconduzidos por Ele. O que há de importante na leitura de Jeremias que nós escutamos é que essa libertação inclui todas as pessoas, assim como o profeta nos anuncia. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. Nesse sentido, essas pessoas representam todos os sofredores, sejam os sofredores que foram feitos escravos, que foram retirados da sua terra de Israel, mas também todos aqueles que interiormente sofrem tantas outras coisas, os excluídos da sociedade, os rejeitados, tantas outras pessoas que nós podemos levantar, que necessitam desse olhar terno, carinhoso, paterno de Deus. E quando nós também nos colocamos a prestar atenção no que o profeta Jeremias nos apresenta hoje pela boca do Senhor, como escutamos no início da leitura, o que nos remete ainda a Jesus Cristo é aquilo que nós escutamos no final da leitura. Por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel. Vamos lembrar que é Jesus quem nos traz também essa imagem de Deus como pai, estabelecendo uma relação filial com Deus. Uma vez que na tradição judaica, até o nome de Deus é impronunciável. Deus está lá em cima, inacessível, e por meio do que nós escutamos do profeta Jeremias e também de Jesus, há uma relação de intimidade com esse Deus. Essa relação que nós perdemos por conta da nossa autorreferencialidade. Deus deixa de ser a referência para as nossas vidas e nós nos colocamos no seu lugar. Quando fazemos escolhas insensatas, quando não discernimos os caminhos que nós estamos tomando à luz de Deus, dos seus mandamentos, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, é importante que nós possamos compreender que a consciência dessa nossa condição de pessoas que se distanciaram de Deus vai favorecer um caminho de retorno a Deus. Porque à medida que nós tomamos essa consciência, nós temos a capacidade de avaliar o que precisa ser feito para retomarmos o nosso caminho de seguimento a Deus, de cumprimento dos seus mandamentos. Assim nós nos tornamos filhos amados de Deus. Vamos lembrar também que o povo de Israel é aquela parcela do povo que Deus escolheu para ele. Escolheu para que eles fossem seus filhos e ele fosse o pai desse povo. Então nós também nos colocamos nessa condição por meio da entrega de Jesus. No nosso batismo em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E à medida que nós temos essa consciência, precisamos trabalhar o caminho que nós estamos percorrendo para que nós não nos confundamos com tantas outras propostas que escutamos na nossa vida, que também se fazem sedutoras e que, pela nossa displicência, nossa falta de atenção, nós podemos nos confundir, achando que é o caminho de Deus e não é. E assim vamos nos colocando num distanciamento cada vez maior. No Evangelho, nós vemos logo no início que Jesus sai de Jericó. Não sabemos o que Jesus estava fazendo nesse momento em Jericó.
texto evangélico apenas nos diz que ele saiu com seus discípulos e uma grande multidão. Recorrentemente nós encontramos a imagem de Jesus em saída. Jesus sempre em movimento. Jesus ele está sempre indo ao encontro. Não que ele marcasse um encontro com alguém. Jesus encontra todas as pessoas que estão no caminho. E a sua presença, a passagem no caminho, faz um efeito para aqueles que estão atentos, para aqueles que estão de coração aberto. Jesus encontra nesse caminho, que nós escutamos no Evangelho de hoje, um cego, mendigo, o Bartimeu. Uma cegueira física que não impediu a esse homem de enxergar em Jesus o Filho de Deus, aquele que veio para realizar, para cumprir a promessa de Deus. E aí aonde isso deve nos tocar na nossa reflexão pessoal. Muitas vezes nós enxergamos muito bem fisicamente, mas temos uma cegueira interior que nos impede de enxergar a graça de Deus, a ação de Deus, o caminho de Jesus Cristo que nos leva a Deus. E assim nós nos fechamos, criamos escamas nos olhos e não percebemos que talvez estamos cada vez mais num caminho de distanciamento daquele que é o proposto por Jesus Cristo. Então foi necessário que, nesse caminho, o cego trabalhasse outros sentidos. Esse cego que estava à beira do caminho, ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando. E a sua proclamação é uma afirmação da condição divina real de Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi. Vamos lembrar que na tradição judaica, o Messias, ele viria da descendência de Davi. Jesus vem da casa de Davi. Tem piedade de mim. Ele manifesta a sua necessidade. Mesmo Jesus, logicamente, quando ele se encontra com aquele homem, percebe que ele é cego, Jesus não precisaria ter perguntado o que ele queria. Essa é a oportunidade que Jesus dá para que nós possamos também nos doar na graça de Deus. Nós pedimos ao Senhor, mas também nós nos doamos nessa fé, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida para que essa graça nos alcance. Somos nós que desejamos ser alcançados, mas para isso é preciso que o nosso coração tenha um ato de consentimento, que nós possamos agir, verbalizar, para que Deus reconheça o nosso esforço. Como eu disse antes, Deus ele não precisa que nós digamos o que precisamos. Ele sabe das nossas necessidades. Mas, como nós estabelecemos uma relação com Deus, como um pai, e nós como filhos, é importante que nós possamos expressar. Cada vez que nós expressamos a Deus a nossa oração, a nossa confiança, o nosso louvor, as nossas necessidades, nós estamos trabalhando a dinâmica da fé. Nós estamos trabalhando essa intensidade da relação com Deus, porque estamos nos dirigindo a alguém, estamos manifestando aquilo que há no nosso interior, na confiança de que Deus nos escuta, que Deus nos acolhe. Por isso, cada palavra manifestada em direção a Deus, ela é necessária para que nós possamos, de fato, reafirmar a nossa fé, reafirmar a nossa confiança e, além disso tudo, dar um testemunho da esperança que nós temos de que esse amor, que essa graça possa nos alcançar e possa transformar a nossa vida. Agora, também nós podemos encontrar na leitura do Evangelho de São Marcos hoje que, depois de ser curado, esse cego, esse ex-cego, ele passa a seguir Jesus. O seguimento desse homem a Jesus se dá no momento em que ele escuta pela voz de alguém: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Jesus chama a cada um de nós. Nós trabalhamos no mês de agosto, mês das vocações, reafirmamos a cada instante essa relação que nós estabelecemos com Deus, que é Pai,
e nós precisamos fazer um gesto de ação para corresponder a toda a ação salvífica de Deus por meio de Jesus Cristo. Coragem, levanta-te, o Mestre te chama. Então vamos abandonar o manto, vamos abandonar o lugar onde nós estamos para começarmos a seguir a Jesus, ou para seguirmos mais intensamente o Senhor. É natural que na nossa vida nós possamos, talvez em algum momento, entrar no modo automático, ligamos ali, piloto automático e vamos. Seguimos o movimento sem perceber os sinais de Deus, sem sentir a sua presença. Então que essa liturgia de hoje, especialmente esse Evangelho, nos ajude a olhar aonde nós estamos, que lugar nós estamos ocupando nesse momento da nossa vida, não no sentido geográfico, de espaço, mas no sentido existencial, de sentido, no sentido de estar em Deus, dessa condição que nós recebemos de filhos e filhas de Deus por meio de Jesus Cristo, e assim intensificar a nossa doação no segmento. Nós não sabemos mais a história do Bartimeu, como se deu esse segmento, mas o mais importante e relevante para todos nós é que ele deixou o seu manto, saiu do seu lugar e seguiu a Jesus. Então que nós saibamos deixar tudo na nossa vida que não é necessário para o seguimento do Senhor, para que, encontrando o Senhor na nossa vida, nós possamos encontrar nele o único bem, o único necessário para a nossa salvação. Porque esse é o sentido de existir nesse mundo para a vida em Deus, alcançar a salvação, recuperar aquela condição que nós tínhamos lá no paraíso e que pela nossa autossuficiência nós perdemos. Na carta aos Hebreus, o autor sagrado tenta reforçar essa condição divina de Jesus, que ele era o filho de Maria, de José, que era o filho do carpinteiro, que estava ali em Nazaré, todos sabiam. Isso foi reafirmado várias vezes durante a missão de Jesus, mas o autor sagrado que escreve para os judeus convertidos vem reafirmar a condição divina de Jesus como sumo e eterno sacerdote, aquele que, tanto oferecendo o sacrifício para nos salvar, se faz o verdadeiro sacrifício. Então é nesse altar que nós nos encontramos com o único bem necessário da nossa vida. Então cada encontro que nós fazemos com o Senhor na Eucaristia é a oportunidade de levantar novamente, é a oportunidade de reafirmar a nossa disposição para o seguimento. Por isso a importância de participar atentamente da Eucaristia. Esse encontro que nós fazemos com o Senhor, que vem de um modo humilde, simples, é um encontro pleno, sublime, e que nós muitas vezes negligenciamos. Tamanha beleza, tamanha profundidade, tamanho infinito que nós temos por meio do sacramento da Eucaristia. Então que nós possamos nos encontrar em Cristo, para que nos encontrando em Cristo, possamos perceber o caminho que devemos percorrer nessa vida e assim fazer o discernimento necessário de quem responde um sim ao seguimento do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.